Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor,
Glória a Deus. Pai do Senhor a todos, amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo de número 14. Amém? Amém. João 10, 14. Diz a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste capricho. A mim me convém a conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Este mandado recebi do meu Pai. Amém? Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, nessa noite, Senhor, estamos aqui para glorificar e exaltar e bendizer o teu santo nome. Espírito Santo do Senhor, fala com a tua igreja nesta noite. Visita, Pai, aqueles que estão por vir no caminho, Pai. Guarda, protege, livra, traz embaixo da tua mão poderosa. Incomoda os teus cegos, perceba que porventura estão nos seus lares ainda, cansados, fatigados, para que eles possam estar na tua casa hoje, para ouvir a tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, seja conosco para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra. Aleluia. Convido aqui o pastor Macedo para com a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu salvo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma semana que se inicia na presença do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo número 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas 15, apenas o versículo 11 e 12 que diz: disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda. E ele repartiu por eles a fazenda. Apenas esses 2 versículos. Louvado seja Deus. Aqui a Bíblia vai tratar de um texto, lemos um texto bastante conhecido. Um texto onde um pai tinha 2 filhos. E um deles, o mais jovem, chega até o pai um determinado dia e diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. Para aquele pai,
forma. Porque, biblicamente e secularmente, é algo inaceitável. Herança é pós-morte. Mas aquele filho chega em vida do seu pai e diz: me dá a minha herança. Louvado seja Deus. Mas o pai, mesmo chateado, ele reparte a herança entre os dois filhos e entrega. Trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes nós estamos diante do pai, dizendo que não estou mais bom. Eu não estou gostando mais dessa situação. Eu não estou gostando mais de estar dentro da igreja. E eu quero ir lá para fora, eu quero conhecer lá fora. Pai, me dá uma licença. Me libera. Porque eu vou curtir a minha vida. Eu vou viver a minha vida. E como aquele pai, o Senhor Jesus, ele não te obriga a ficar aqui. Ele não te prende dentro de uma igreja, dentro de quatro paredes. E a Bíblia diz que aquele filho pega seu pai da herança e sai pelo mundo. E vai gastar absolutamente tudo que recebeu do seu pai. Porque ele não sabia de onde tinha vindo. Ele sabia que o pai tinha uma herança para ele. Mas ele não sabia o preço daquela herança. E muitas das vezes nós estamos saindo por aí, gastando o que não temos dimensão do preço. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, pagando um alto preço. Um preço de sangue. E nós estamos negligenciando esse preço. E a Bíblia diz que ele sai e gasta tudo. E essa semana eu vi um vídeo, um testemunho de alguém que se fez a mesma coisa. E ele pediu ajuda para voltar para a casa dos seus pais. E a Bíblia diz que esse texto vai falar que esse homem, depois de gastar tudo, se encontra numa situação que ele quer comer e não tem. E ele alimenta ali os pobres, só que já conseguiu um trabalho. E ele almeja, ele deseja comer as alforjas que os pobres comiam. E o testemunho desse homem que eu ouvia nessa semana, ele dizia: eu conheço, porque era no evangelho, eu conheço a história do filho pródigo, e hoje eu me encontro nessa situação. E alguém que conversava com ele disse: você come os pobres? Não, eu como os pobres cachorros. Eu como a ração de cachorro para poder sobreviver. Mas ele disse: mas eu me arrependo, eu quero voltar para casa do meu pai. E muitas das vezes nós estamos assim, comendo, como diz o ditado popular por aí, o pão e o diabo amassou. Mas nós não damos a devida importância, nós não nos dobramos, nós não nos arrependemos, nós não damos braço a torcer que estamos errados. É verdade, Nós não damos o braço a torcer para reconhecer o nosso erro. E principalmente se arrepender e dizer: eu vou voltar. aleluia, Deus. Eu vou voltar. Porque se nós estamos errados, estamos passando por uma situação difícil por consequência do nosso erro, se nós decidimos voltar, Jesus está de braços abertos para nos receber. E colocar um novo vento sobre nós, calçar um novo sapato aos nossos pés. Mas é preciso nós darmos o primeiro passo, como fez o filho pródigo. E essa mensagem para a igreja nessa noite, eu não sei como você tem andado, mas Jesus está de braços abertos. E a humilhação que você tem passado, que você está vivendo, você precisa tomar uma atitude de arrependimento e voltar aos braços do Pai. E assim vai ter essa oportunidade em nome de Jesus. Missionário,
irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Irmãos, nós temos que ter. Glória a Deus. Irmãos, cadê os irmãos? Vamos glorificar a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eita, Senhor, abençoa esta igreja. Glória a Deus. Quem está vivo aí, irmão? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero hoje contar um testemunho para os irmãos de algo que me aconteceu, que eu fiquei maravilhada, porque o Senhor ainda fala. O Senhor ainda fala. O Senhor, Ele é Espírito, Ele sonda. Ele vai diante de mim e de você e sonda os nossos corações. E eu estava ali na minha casa hoje, comecei a adorar o Senhor. Glória a Deus. O Senhor começou a falar comigo. E me vi assim, aquela mensagem. Ora por devida pessoa. E eu comecei a orar. É um jovem que há muito tempo eu não vejo, não sei por onde ele anda, não tenho mais nenhum contato. E eu comecei a adorar o Senhor, louvando ali, apresentando este culto. E aí o Senhor começou a falar comigo, no meu íntimo, e dizia assim: manda uma mensagem para ele. E disse para ele voltar hoje para minha casa. Porque eu tenho pressa em fazer algo na vida dele. Eu disse: Senhor, mas como? Eu não tenho o número dele. Eu não sei onde encontrar. E o Senhor dizia assim: manda, procura. E eu fiquei incomodada com aquilo. Eu disse: não, Senhor, mas como que ele vai receber essa mensagem? Eu não sei como é que está a vida dele. Irmãos, e eu voltei a deitar. E o Senhor ia lá mais forte. Não mando eu no vaso. O Senhor ainda sou vaso. Irmãos, e eu ali comecei a mandar mensagem para uma pessoa, e a pessoa conseguiu o número desse jovem para mim. E quando o irmão falou, eu mandei mensagem para ele imediatamente. Ele me respondeu. E ele não só mandou mensagem, mas ele me ligou. E começou ali o Senhor a falar, irmãos. E começou ali o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem ali estava, irmãos, aleluia, sentindo a presença de Deus. Ele disse: minha irmã está afastada. Só Deus sabe como está a minha vida, como está a minha mente nesse dia. Mas eu recebo sim, minha irmã. E eu vou procurar me consertar com o Senhor. Irmãos, e eu fiquei ali maravilhada. Eu creio que esse jovem hoje está ali na casa do Senhor. Ele voltou, irmãos, pelos olhos da fé, onde ele congregava. Porque nós estamos em dias, irmãos, difíceis. Mas nós não podemos desistir de nós mesmos, da nossa família, daqueles que estão, irmãos, desgarrados. Porque estamos vivendo um tempo de individualismo. A igreja não tem mais evangelismo. Hoje é um culto de varões e de jovens. Cadê os jovens?
e puxar minha orelha e dizer: sai, como eu disse, vai, fala do meu amor, porque eu ainda sou mesmo. Cadê você? A igreja, infelizmente, não tem mais evangelismo. Ninguém se levanta mais para fazer o ID. Não temos mais salvação de alma. Porque nós somos agora os crentes modernos. Ninguém mais, louvado seja o nome do Senhor, quer mais sair com a Bíblia debaixo do braço, evangelizando, falando de Jesus, porque eu dizia para um pastor lá em São Paulo, a igreja hoje em dia não tem mais visão, a igreja parece que inchou, a igreja está robusta, mas não, aleluia, da presença, mas de nós mesmos. Eu digo, irmãos, porque eu moro diante, por frente de uma congregação. E antigamente, irmãos, aqueles irmãos, antes dos cultos, aqueles irmãos iam evangelizar, aqueles irmãos iam buscar as vidas, aqueles irmãos iam convidar, e eu não vejo mais isso. Mas o Senhor nessa noite chama a minha e a tua atenção, começando por mim que estava naquele sofá deitada, e o Senhor dizendo para mim: desperta, desperta. Não sei eu o que estava prestes a acontecer com esse jovem, mas o amor de Deus é tão grande, meu irmão, minha irmã. Ele não mudou, ele é o mesmo. Quem mudou fui eu e você. É verdade. Quem mudou fomos nós. Ele é o mesmo. Mas eu e você não temos mais aquele verdadeiro compromisso. Hoje queremos fazer a obra de Deus, brigando muitas das vezes por cargo, por púlpito, e a gente procura um para ir naquele presídio falar de Jesus. Ninguém pode. Cadê o amor? Ou você pensa que vamos entrar no céu dessa forma? Quando Jesus se apresentar as nossas mãos, o que nós temos para apresentar? Eu não posso. Hoje não dá. E as vidas se perecendo, como aquele jovem, que eu creio que grande foi o livramento do Senhor deu hoje para a vida dele. E que se hoje ele tiver voltado para a casa do Senhor, grande vai ser a obra que o Senhor vai fazer na vida dele. Aleluia. Porque ele ainda é Espírito. E ele procura, irmã Andressa, um coração atento à voz dele, não ouvir a sua voz, para dizer: vai, porque eu ainda sou mesmo. Cadê você? Mas é necessário o pastor me convidar para evangelizar. Mas não. Mas é necessário a irmã do ciclo de oração me convidar. Não. A sua intimidade. Aquele que te chamou, te responsabiliza para fazer o ID, para que as vidas venham ser alcançadas. Porque você foi alcançada por aquele que foi, por aquele que orou para a igreja. Cadê o ciclo de oração? Cadê os irmãos que chegam cedo na igreja para dobrar o joelho?
Estamos aí no grupo de irmãos. Irmãos, vai começar adorações para o congresso. Quem se habilita e abre a igreja de manhã e orar, calados estão e calados vão ficar. Mas Jesus vai cobrar de mim e de você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele me chamou de para uma responsabilidade na casa dele. E você tem pensado primeiro em você, segundo em você, terceiro em você, e se der tempo para Jesus. Acorda, igreja. Acorda. Aí no dia do congresso está aqui para me receber. É o primeiro que vem para frente. É o primeiro que vem para frente para receber. Não tem coragem de dobrar o joelho 10 minutos para dizer: Senhor, abençoa. Senhor, eis-me aqui. Eu não posso ficar até 7 horas, mas eu fico de 5 e meia a 6. Eis-me aqui, Senhor, eu tenho um compromisso nessa hora. Aleluia. Se eu for levantar, pedir para levantar a mão, irmãos, nessa noite e perguntar: quem aqui está orando pelo congresso? Não levanta não, porque eu vou passar até vergonha. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Prometo, Rogério. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Irmãos, apenas uma palavra para nossa reflexão em Salmos. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando conforme a tua palavra, né? Eu vejo uma palavra que ela em si própria ela nos responde, né? não só o jovem, mas para todos nós, de como manter puro o nosso caminho ou a nossa vida. Irmãos, não existe outra forma, ou na vida do jovem, ou na vida de qualquer pessoa, ela se manter puro, a não ser pelo compromisso com a palavra de Deus. Não tem como. Se a pessoa não se apegar, se a pessoa ela não tiver compromisso com essa verdade, com essa palavra, com os ensinamentos que o Senhor
De que maneira? Aqui está a resposta. Amém? Não está em nada, louvado seja o nome do Senhor. Estava procurando. Uma mulher que recolhe as ofertas nessa noite. Salve a igreja com paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Os irmãos podem ficar de pé. Adorar o nome de Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Oi. Tudo que nós jovens, a oportunidade de Jesus.
glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu tenho a oportunidade, o Rogério está com a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém. É um motivo de alegria estar junto com os irmãos, tendo a oportunidade de adorar o Senhor Deus e ao mesmo tempo estarmos cultuando juntos, né? Aleluia. Estou fazendo uma observação dentro das Escrituras Sagradas sobre a tricotomia. Desde o estudo que nós tivemos aqui, né, de terça-feira, vendo o corpo, alma e espírito, eu comecei a estudar esse assunto. E esse assunto me chamou muita atenção, que como dentro dos textos bíblicos, existem muitas coisas que são tricotômicas da palavra de Deus, ou seja, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, ou seja, o varão tem que andar não segundo os conselhos dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, 3 versões, ou seja, o Deus de paz vos santifique você em todo o seu espírito, em toda a vossa alma, em todo o vosso corpo. Muitos versículos são citados entre dicotomias, ou seja, Eclesiastes 4, versículo 12, onde fala: se um tentar contra 2, não subsistirá, porque o laço de 3 dobras não se quebra quando cresce. Se você observar dentro das Escrituras Sagradas, fizer uma pesquisa, você vai observar que Deus sempre trata a tricotomia como algo importante, algo que une, aonde traz união. Ou seja, eu fiz uma colocação de união com a tricotomia, ou seja, o nosso gênero humano, ele é reconstituído sobre 3 fatores: corpo, alma e espírito. E é necessário que nós venhamos fazer uma união desses 3 fatores na nossa vida, para nós podermos ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é necessário que haja união dentro de nós mesmos. Dentro de nós é necessário que haja um equilíbrio. Porque nós somos feitos de matéria, nós somos feitos de algo imaterial e nós somos feitos de novo de algo imaterial também. Vocês querem saber? O corpo é feito de matéria, algo físico, mas a alma é imaterial. O espírito também é imaterial, não tem matéria, não tem átomos, não tem matéria, somente o nosso corpo. Por isso nós precisamos da nossa alma e do nosso espírito e do nosso corpo conectado, para não ficar só nas minhas palavras. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23, a palavra de Deus fala que o Deus de paz nos santificará em todo o vosso espírito, em todo o vosso corpo, em toda a vossa alma, para que nós sejamos irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus Cristo. O que Ele está dizendo para nós é que nós devemos, mediante aos dias, aos meses, aos anos, se preparar para a volta de Cristo com um corpo irrepreensível. Um corpo preparado. Ou seja, um corpo aonde está sujeito à vontade de Deus. Aleluia! Devemos se santificar para que a nossa alma desenvolva o poder de absorver o conhecimento de Cristo, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das coisas do alto, e o nosso espírito ser ao mesmo tempo santificado pela atitude do nosso corpo, as vontades e a absorção da nossa alma. E assim nós conseguindo fazer a união da nossa alma e o nosso espírito, colocar a nossa
palavra e dê glória a Deus. Senhor, agradecer a oportunidade, irmão Jesus. Convido aqui o irmão bispo, o Senhor vai estar orando pelas ofertas e pelo irmão Alfa vai trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você vai lá diante do Pai do Senhor, amém? Amém. Vamos orar, estende a mão para cada um. Aqueles que não puderam levar pessoas, Pai, em nome de Jesus, que está trazendo esse Deus que vai administrar a palavra do Senhor Jesus. Amado, em nome de Jesus, usa teu filho, tremendamente, não sei ele falando, mas até a boca, alimentada nele, em nome de Jesus, para que nós venhamos entender. Foi mandado pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Senhor. Os irmãos podem sentar aqui no Quero cumprimentar a igreja do Pai do Senhor, amém? Eu digo de muita alegria, mais uma vez estar com a oportunidade de estar trazendo algo abaixo do Senhor. Aleluia. Eu quero que o Senhor venha sustentar, que os irmãos venham se fazer atento, para que eles Deus quer tratar conosco nesta noite, amém? Eu digo já adiante que os irmãos possam abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, que é o tema do culto. Lembrante do teu primeiro amor. Lembra-te do primeiro amor. Glória a Deus. Aqui também quero agradecer a oportunidade aos líderes da igreja que têm conseguido estar aqui falando do amor de Deus. E para adiantar, quando a pastora ela teve essa oportunidade que ela começou a falar, ali eu creio, em nome de Jesus, que ela já adiantou a mensagem a qual o Senhor ele ministrou no meu coração. Aleluia. E muitas vezes, irmão, quando a liderança ela toma a palavra para nos exortar, usada por Deus, muitas vezes nós fechamos a cara. Mas nós temos que render graça ao Senhor pela liderança que cobra, que exorta, que quer o nosso bem. E agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores. Porque o Senhor ele usou a pastora aqui nesta noite para falar isso. Porque querendo ou não, irmão, nós sempre encontramos uma geração de crentes muito acomodados. E o Senhor já falou bastante através da boca da pastora, e aí eu quero dar continuidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Vou do versículo 1 ao 5. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Efésios escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem desmerecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-se, pois, de onde você caiu.
caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Glórias a Deus, irmãos. E nesta noite, de acordo com o tema, nós iremos falar da igreja de Éfeso, uma igreja vibrante, uma igreja influente, uma igreja que perseverou na sua doutrina, uma igreja perseverante, mas porém o Senhor tinha contra ela. Nessa tradução diz abandonou, mas em outra tradução diz deixou o seu primeiro amor. Amém? No versículo 1 e 2, o texto começa dizendo assim, versículo 2: conheço as obras que você realiza. Irmão, o Senhor ele se faz presente no meio da igreja. O Senhor ele conhece melhor do que ninguém as nossas obras, aquilo que é feito para Ele. O Senhor ele se faz presente, irmão, no meio da igreja. Salmo 139 vai dizer que o Senhor ele nos conhece. O Senhor sonda os nossos corações. Nós temos que ter isso em mente, irmão. O Senhor ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele inicia o texto dizendo: eu conheço as tuas obras. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Versículo 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem endurecer. Vejamos que a gente vê elogios à igreja de Éfeso. A gente vê elogios na igreja de Éfeso. Vai dizer que é uma igreja perseverante, uma igreja que suportou provas por amor ao Senhor, principalmente naquela época, que segundo os estudiosos vão dizer que Éfeso, a igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo. E na época de Paulo a gente bem entende que a perseguição era severa aos cristãos daquela época. Os cristãos faziam um culto escondido, com medo da opressão daqueles que lhe oprimiam. E mesmo assim eles não paravam de clamar, eles não paravam de persistir. E por conta disso eles sofreram duras provas. E a gente vê no versículo 3 que o Espírito Santo ele elogia aquela igreja. Diz: ó, vocês são perseverantes, vocês guardaram a sua doutrina, vocês permaneceram firmes diante das perseguições, porque Éfeso, irmão, era uma cidade pagã, era uma cidade idolatra. E os cristãos que viviam ali, eles perseveravam. Porém, eles deixaram o primeiro amor. Ou seja, eles iam para a igreja, frequentavam a igreja, faziam as atividades da igreja, mas deixaram o primeiro amor. Irmão, não é só estar na igreja. Não é só participar do coral. E o amor por Deus. Tem elogios, irmão. Igreja perseverante, igreja que guardava a sua doutrina. O Espírito Santo elogiava aquela igreja. Mas o Senhor diz: mas vocês deixaram, abandonaram o primeiro amor. Não é só estar na igreja, irmão. Terça, quinta e domingo. Estar na igreja, mas o coração não está. Está de corpo presente, mas o pensamento não está na igreja.
mas por um amor pela obra de expiar. No versículo 4 ele continua dizendo: tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Aleluia. É como eu falo, não basta a pista. Glória a Deus. Eu me lembrava aqui, moça, algum tempo atrás, quase 2 anos atrás, quando eu me encontrava na célula 4, lá na Major, que antes da reforma era constituída como igreja. Eu me lembrava que quando eu tinha a oportunidade para pregar, uma semana antes, lá no nosso local de oração, era num banheiro. A gente separava um cantinho no banheiro, e ali era o local de oração. Passava a semana toda em propósito, consagração. Para quando chegar no dia, Deus derramar graça, Deus falar. Eu me lembro que quando também lá tinha coral, antes de todo domingo, tem um culto envolvendo todas as igrejas dentro do sistema lá, no local chamado de Capela. Lá se reunia a igreja inteira do sistema. E nisso tinha uns ensaios antes. O líder do coral, 2 dias antes, um dia antes, se preparava para poder apresentar domingo. Fazer domingo para Deus, mas também diante dos homens. Aleluia! Glória a Deus! E eu meditando nessa palavra, irmão, para trazer esse sermão hoje, o Senhor ele falou bastante ao meu coração. Aleluia, Jesus! Sabe por quê? Porque hoje eu estou tendo a liberdade de estar em casa, em liberdade, e ter tempo para adorar o nome do Senhor. E muitas vezes a gente não faz. Eu fico me lembrando agora, quando eu acordava de madrugada com os irmãos dentro do sistema e passava a noite adorando os filhos da harpa e orando ao Senhor e o Senhor derramou a graça. Aleluia! E hoje, na verdade, irmão, a gente não quer passar 10 minutos com o Senhor. Verdade. Tem a oportunidade de louvar no culto. Aí chega na igreja, fica procurando no celular qual louvor vai cantar. Teve a semana todinha para se preparar. Tem a oportunidade de saudar, irmão. Chega na igreja, fica folheando a Bíblia, procurando versículos em direção do Espírito Santo. Agora também, se você tem a oportunidade, usá-la. Isso aí vai deixar o primeiro amor. Tem uma oportunidade de pregar, irmão. Vai, isso aconteceu comigo. Depois o Espírito Santo me cobrou. Vai procurar pregação no celular, irmão. Vai pedir direção do Espírito. Quem revela, irmão, é o Espírito Santo. Aí chega no culto, fica falando a Bíblia, procurando versículo para se tiver a oportunidade de usar, não estuda em casa, não ensaia em casa, irmão. Sabe o que é isso aí, irmão? É o amor que se esfriou. Vem para a igreja na terça, na quinta e no domingo, mas o amor se esfriou. Não pratica mais as primeiras obras. Lembra de Josué, capítulo 14, versículo 7. Deixa eu ver aqui. Vai falar de Caleb. Caleb, para quem não conhece, ele foi um dos 12 que Moisés enviou
enviou a espiar a Canaã. Em Números capítulo 13, ele é um dos 12. Ele, Josué e mais 10. Em Josué capítulo 14, Deus cumpre uma promessa da vida de Caleb. Porque lá em Números, ele foi um dos 12 a ser enviado a espiar a terra. Ele, Josué, foi os únicos que manteram a sua fé no Senhor. Os outros 10 eles se acovardaram. E por conta disso, em Josué capítulo 14, ele recebe a promessa que Deus fez para ele lá em Números. 45 anos depois. E no versículo 7 de Josué capítulo 14 vai dizer assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Versículo 11. Eu estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Caleb ele tinha 40 anos quando ele foi enviado para aquela missão. Agora Josué e Caleb ele se encontram com 85 anos. 45 anos se passaram e ele diz: ainda hoje a minha força é igual quando eu tinha 40 anos. Ainda hoje a minha fé no Senhor é a mesma de quando eu tinha 40 anos. 45 anos se passou, mas a minha fé, a minha disposição, a minha força, a minha confiança no Senhor é a mesma. E nós, irmãos? Como é que está a nossa força? Será que a nossa caminhada com o Senhor está do mesmo jeito, do início? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente quer logo ler a Bíblia toda festividade da igreja a gente quer estar com ele, quer ter oportunidade. E com o passar do tempo, hoje você com 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos na presença do Senhor, como é que está a força? Está do mesmo jeito quando você se converteu? Você tem se envolvido na obra do mesmo jeito que você se envolvia há 1 ano, há 10 anos atrás? Não é só estar na igreja, não. Eu gosto de conversar com minha esposa e digo para ela que pior do que ir para o inferno é a pessoa estar dentro da igreja e mesmo assim não vai ir para o inferno. Caleb é um exemplo de perseverança. 45 anos, irmão, não é 10, não é 15, é 45 anos se passou. Ele está com 85 anos, mas ele dizia: aquilo que eu fazia quando eu tinha 40, com 85 é que eu faço. E a nossa fé, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando eu leio esse versículo, eu não atribuo ele a só pessoas do mundo, não. É dentro da igreja. O amor de muitos crentes tem se esfriado. Isso era um dos sinais que Jesus falava. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E hoje a gente não tem por isso. Irmão, quando eu voltando a falar de mim, testemunho pessoal, o irmão Sandro, ele é testemunho
que muitas vezes nós amanhecemos o dia, né? Louvando e vigília. Isso dentro do sistema. E Deus derramava graça. Deus tomava os irmãos e falava. Deus batizava com o Espírito Santo. Os irmãos buscavam dom, Deus derramava. E nós, pela verdade que temos aqui fora. Quantas pessoas hoje, irmão, nem batizam no Espírito Santo, não buscam mais. Que certo nós somos, irmãos. Hoje a gente não tem batismo no Espírito Santo. É muito difícil no meio dos jovens. Sabe o que é isso? É um amor sem escrever. E a pastora falava no livro, e o Espírito Santo testificando aquilo que eu tinha estudado. Sem perceber, nós estamos deixando o primeiro amor. Aquele fogo, irmão, o desejo, um amor pela alma, pelas almas do próprio. Porque todo salvo em Cristo, irmão, ele tem amor pela alma do próximo. Glórias a Deus. Nós queremos fazer uma coisa assim, de todo jeito. De todo jeito, Deus não recebe. É como eu falei no início. Muitas vezes nós nem saímos em casa. Aí chega na igreja, nós ficamos procurando aquilo para ler ou cantar. Isso é fazer algo de todo jeito. Eu falo isso, irmão, também de mim mesmo. Porque o Senhor, Ele me ensinou isso no meu coração. O tanto que eu pedi, irmão, para Deus, Senhor, quando eu sair daqui, eu vou fazer a tua obra. Passava meia hora na hora de joelho, irmão. E hoje em dia eu não passo 10 minutos. Será que o problema ele está em Deus? Ele está em nós, irmão. Nós deixamos esse amor se esfriar. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, que a gente vem despertar. Enquanto Deus ainda está falando, irmão, Ele está exaltando, Ele está corrigindo. Não adianta a gente achar ruim, não. A gente tem que dar graças a Deus porque o Senhor ainda tem sendo para nossas vidas. Se Ele está falando, irmão, é porque o Senhor Ele quer mudança. Aleluia! É intimidade, é comunhão, é o que está faltando. Nós precisamos, irmão, restaurar o amor que foi perdido. Muitas vezes a gente espera o jogo começar às 9h30 da noite e terminar às 11h30. Mas a gente não consegue acordar 1h da manhã para ficar de joelho 10 minutos. Eu falo de mim mesmo. É cobrança, irmão, do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Senhor ele tem projeto para as nossas vidas. Aleluia! Passa o dia todinho em redes sociais. E não tira meia hora para orar. A primeira coisa que faz antes de agradecer a Deus é pegar o celular de manhã. E querendo ou não, irmão, isso é um amor que se perdeu, um amor que se esfriou.
Outra coisa que o homem tem feito muitos desviados da fé é relacionamento. As pessoas ela tem perdido o fogo, a comunhão, a intimidade, para viver em prol do seu conjunto. Amizades, irmão, também tem feito muitas pessoas perdendo fogo, amor por Deus. Agora eu pergunto para você falar, para perguntar para você mesmo. O que foi que te fez deixar a primeira hora? O que é que tem impedido, irmão, você avançar? É relacionamento? É amizade? Vamos examinar nós mesmos. No versículo 5 ele diz assim, no início do versículo: lembre-se, pois, onde você caiu. Lembre-te, pois, aonde você caiu. Eu sei quando foi que eu deixei o primeiro amor. E você? Você se lembra o que te fez perder o foco? O que te fez perder aquela intimidade, de sentir aquela presença do Senhor na sua vida? Quando foi que começou? Antes você tinha prazer de acordar nas madrugadas. Você tinha prazer de passar horas ali lendo a palavra de Deus. Qual foi a última vez, irmão, que você falou de amor de Deus para o vizinho? Sabe o que é isso? Foi no amor que você escolheu. E para quem nunca é dado, nunca é cobrado. Então lembre onde você caiu, onde você fraquejou. E peça ao Senhor força para o Senhor tirar isso da sua vida. E voltamos às primeiras obras, ao primeiro amor. Aonde foi nós caímos, em qual o momento da caminhada com Cristo nós deixamos. A gente não sente mais o fogo do Espírito Santo. A gente chega na igreja e sai do mesmo jeito. O problema não é Deus. Muitas vezes nós falamos de mim mesmo, mas eu creio que nunca tinha se enquadrado também no que eu vou falar. A gente, antes de ir para a igreja, passa o dia na frente da televisão ou no celular. Aí chega aqui vazio e quer sair cheio. Como? Muitas vezes nós só queremos de Deus e não trouxemos nada. Eu estou falando de adoração, eu estou falando de intimidade, de compromisso. Era isso que o Espírito Santo teve que falar para a igreja de Efésios, a igreja que cantava bonito, a igreja que pregava bonito, envolvida na obra, mas perdeu o amor. Canta vazio, prega vazio. E a unção, irmão, louvor, a unção da palavra ministrada.
É por isso, irmão, que o tema desse culto de jovens em família é forte. Lembra-te do primeiro amor. Aleluia. Nós precisamos urgentemente lembrar. Aleluia. Aleluia. Como fala no versículo 5, lembra-te aonde tu caiu. Que a gente venha voltar a ter intimidade, a ter comunhão, principalmente numa geração, numa época que vivemos, onde a influência do mal é muito grande, e crentes com visão, irmão, espiritual, crentes doentes dentro da igreja. Foi o Senhor que mudou. O Senhor ainda batiza com o Espírito Santo. Como é que vai batizar se não há quem busque? O que eu achava interessante, e também me entristecia, era ver pessoas doentes entrando na igreja e saindo do mesmo jeito. E o Senhor ele deixou os dons, irmãos, para a igreja buscar. Pessoas entram doentes, saem do mesmo jeito, mas não tem ninguém que tem um santo para ir ao nome do Senhor ali em boas mãos e repreender aquele mal. Isso é falta de compromisso nosso. Eu me lembro que eu buscava demais. E hoje, quando eu medito, eu gosto de meditar nesse tipo de palavra, que confronta, que faz a gente lembrar que nós éramos no começo da nossa caminhada cristã. Para o que a gente está vivendo hoje. No acomodismo. E o que entristece é isso. O Senhor ele não mudou. O Senhor ele ainda batiza. O Senhor ele dá dons. O Senhor opera milagre. Mas como o Senhor ele quer nos usar como instrumento, como canal de bênção, como instrumento de cura. Mas para isso a gente tem que buscar. Está lá os dons. A Bíblia ela fala sobre isso. E está escrito, então é verdade. Se nós buscarmos, ele derrama. É tão bom a gente ir numa igreja, irmão, viva. Onde a gente vê sinais e maravilhas, assim como o Senhor ele fazia no tempo de Paulo. As pessoas elas contavam testemunho. E hoje em dia eu vejo o amor que tem se esfriado. A coisa mais difícil da gente ver na igreja hoje, atual, eu falo de todos, é uma pessoa subir no altar para testemunhar e dizer que foi batizada com o Espírito Santo. Para contar a experiência dela, como ela foi batizada. Meu Deus, o que está acontecendo? Então a palavra, irmão, é de conselho. Que a gente venha fazer uma análise da nossa vida com o Senhor e ver onde foi que a gente caiu. Onde foi que a gente atrofiou. Senhor, eu não sinto mais aquela presença que eu sentia há 1, 2, 3 anos atrás. As pessoas olhavam para mim, já sabiam que eu era crente, não precisava nem olhar lá, abrir a boca e dizer. As pessoas me chamavam para orar pela vida delas. E muitas vezes nós nem se lembramos a última vez que nós falamos de Jesus para os nossos vizinhos. Então que a gente venha
olhar para Jesus e fazer uma análise da nossa vida e pedir misericórdia. Senhor, eu quero voltar a ter intimidade, Senhor, eu quero voltar a ter comunhão. Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, Senhor, eu quero ser batizado, Senhor, derrama o teu dom sobre a minha vida. Senhor, eu quero ver gente entrando aqui e saindo curada. Isso depende de nós, porque o Senhor está aí para abençoar, para dar, mas aquele que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Que a gente venha analisar a nossa vida com Cristo. A gente vê que Cristo está na porta, a terra ela geme. E o tempo está passando. E a gente não se conserta com Deus. E nesta noite o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. O Senhor, Ele ministra essa palavra no nosso coração. Por amor a mim, por amor a você. O Senhor Ele quer voltar a ter intimidade, a revelar os seus mistérios com você. O Senhor ainda quer te usar, irmão, nesta terra. Mas volte às primeiras práticas. Não se conforme com este mundo, não. Vamos ser diferentes. A Bíblia diz que nós somos sal, nós somos luz. Mas esse sal perde gosto. Mas essa luz ela apaga, sabe quando? Quando nós passamos a parar de ter relacionamento com Ele. Vai se apagando, vai perdendo gosto. Aleluia, Deus! Quer ser sal, quer ser luz? É comunhão, é intimidade, é aos pés do Senhor. E que Cristo, em Jesus, Ele nos abençoe. Ele nos despede. Em nome de Jesus. Eu já discutir todo o tempo. Acredito que a igreja entendeu. Porque o Senhor devia nos despertar. Aleluia, Deus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória em nome de Jesus. Avisamos, irmãos, que vamos começar aí. A partir dessa semana, nós vamos estar orando, defendendo várias regiões do Senhor. E aqueles irmãos sentindo o coração, ninguém vai forçar ninguém, amém? Porque a Bíblia diz que nós não temos que forçar, a gente tem que fazer aquilo que o coração manda, para ser de Deus do Senhor, a força tem violência, né? Então, a partir de amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui, 6 horas da manhã, até em nome de Jesus. Então, faça um esforço, se esforce, como diz a palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que aquele que se esforça, esse vai alcançar o caminho, louvado e exaltado no nome do Senhor. Fique de pé, vamos orar, agradecido a Deus. Avisando os irmãos que logo após tem nossa cantina, louvado seja o nome do Senhor. Os varões permaneçam no local, rápido e breve. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que tu falou aqui nesta noite. Nos leve, Pai, nos pede, abençoa a tua igreja, Pai. Que possamos entender que o melhor
é te servir. Amém? Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, o Espírito Santo Consolador, seja com toda a igreja, todo dia.